Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade e Lozito, nosso primeiras impressões de De 2023. 2023. Eu ia falar 2022. Não saiu no dia ainda, vai ter outros que a gente vai ter oportunidade talvez de botar no dia, mas é isso, é tipo, primeiras impressões pelo menos, vamos tentar fazer o máximo que a gente puder, o mais próximo possível do lançamento. E no caso, vamos falar aqui com talvez um dos primeiros grandes álbuns do ano, né? Pelo menos em sentido comercial falando. Com certeza, muita gente esperava. E não à toa, né? Eles têm esse espaço que eles conquistaram. Sim, a gente tá tendo agora, na verdade, o primeiro disco, basicamente, desde que o Maneskin explodiu pro mundo, pô, simplesmente. O disco de 2021, que foi o ano que eles estouraram, Teatro Dira, né? Acho que é assim que se fala, volume 1. Uhum. Esse disco ele lançou em março. O Eurovision, ele foi, se eu não me engano, acho que em maio que eles ganharam. E Begging, ele começou a estourar por volta de abril e maio também. Foi meio que tudo Uhum. um pouco depois do lançamento desse disco, sacou? Então a gente tem Sim. realmente o primeiro disco do Maneskin depois do hype e já, de certa forma, uma banda que agora não é mais só o momento, né? De certa forma mais estabelecida, porque principalmente as apresentações em festivais ou apresentações como VMA e outras coisas da vida, assim, eu acho que foram Uhum. fazendo muito mais do que propriamente eu acho que é só a música. A música foi o primeiro estopim. Eu acho que isso foi fazendo o nome do Maneskin ao longo do tempo. Foi falando, cara, tem que ficar de olho nesse cara aí, Sim. que esses caras são bons, hein? Acho que a própria identidade também dos membros, né? Cada um em um show fazia um negócio diferente, chamava atenção. Nas Uhum, entrevistas também, né? Eu acho que uhum. isso foi criando muito essa aura deles. É só ver o que eles fizeram agora pra divulgar o disco, né? Deles se casando entre si, todos eles, né? Então, depois dessa introdução, vamos fazer aqui as primeiras impressões do que achamos de Rush, o que pra muita gente é o terceiro, pra outros é o quarto disco de inéditas do Maneskin. Luazito, o que Sim. você achou de Rush, o novo álbum do Maneskin? Eu tava com umas expectativas assim, até meio que altas, assim, porque Uhum, talvez a galera não saiba, né? Mas eu não gosto muito do Maneskin, eu acho eles muito caricatos, assim, acima da média em alguns pontos. Porém, eu acho que eles uhum. também conseguiram trazer esse lance do Rockstar sem ser muito Over, né? fora de mão, assim, exatamente, muito Uhum, fora de mão, uhum, né? Não ser acertado. E ainda assim conseguir se conectar com essa geração nova, né? E tudo mais. Em termos de música, assim, eu tava esperando seria um pouco fora dessa ideia que eu tinha deles, mas a real é que eu acho que eles dão continuidade em tudo que eles sempre fizeram, assim, nos outros uhum, discos. Aquele rock potente, assim, mas também muito ligado aos anos 70, uhum. algumas coisas também de hair metal dos anos 80, assim, mas acho que bem mais trabalhado, não tão caricato igual aquelas bandas daquela época, mas também eu acho que não é tão glorioso assim, igual eles aparentam ser, igual os Uhum. fãs, enfim, os declamam e tudo mais, mas ainda eu acho que com certeza eles entregam assim o que os fãs esperam, o que a própria indústria espera deles, né? Acho que em questão assim de show, de riffs e tudo mais, acho que tem uns momentos assim que realmente eles vão continuar sendo essa banda assim, tá ligado? Que arrasta uma galera atrás. É um bom disco, mas eu não consigo ainda ver esse brilho neles aí, não. É bom muitas vezes te ter essa troca, porque Uhum, eu nunca tinha ouvido um disco inteiro do Maneskin. Esse é o primeiro disco que eu ouço do Maneskin. E eu peguei logo um uhum. disco e ele é inchado, né? Um disco que tem 17 faixas. Sim, quase uma hora, né? Quase uma hora. Cara, é produtor pra cacete que tem no disco, inclusive Max Martin, cara que já trabalhou com Taylor Swift, Katy Perry, The Weeknd, produtor de pop no geral, mais do que rock em si, né? Uhum, E as coisas de rock que ele até produz é tipo Coldplay da vida. Então, pra tu uhum. ver como realmente a indústria, não era só os fãs, mas a indústria em si, pegou o Maneskin e falou, cara, eu acho que dá pra te traduzir um mundo pop nesses caras. Os singles que tinha sido lançado, sabe? Tipo, pegando de cabeça, inclusive até que isso é uma coisa que me lembrou o disco da Cisa, né? Que a gente até comentou. Que os singles estão no final do disco, né? Delone, Supermodel e Mamma Mia, né? As três últimas Uhum. faixas estão no final. Podia ser aquele álbum e falar assim, cara, mano, passa, 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 passa. Ah, isso aqui é legalzinho. Passa, passa. Ah, agora tem as músicas que. E eu achei completamente o contrário. Eu acho que alguma coisa lá pro faixa 10, 11 é mais ou menos, mas não exatamente ruim. Uhum. Eu fiquei muito surpreso com o resultado do trabalho, mesmo ele não sendo zero uma banda assim que traz uma novidade. Eu acho que o Uhum. maior trunfo, inclusive, desse disco do Maneskin e da banda em si é o como que eles querem fazer. Parece que um disco pipoca.
Um disco que ele é direto no sentido de entretenimento. É 1 hora, mas as músicas elas são muito rápidas e são muito ágeis as músicas. O disco ele tem um Uhum. senso de energia. Eu acho que é aí que mora, talvez, o interesse que vai me dando as músicas e empolgação. Porque você fala uma coisa de hair metal, você falou dos anos 70, eu sinto também realmente porque o hair metal é uma coisa do hard rock, mas só que mais descolada e muito dançante, né? Uhum. Ele é um som que toda hora tum 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 Sim, dum dum sim. dum. Tem uns Sim. sons assim e que inclusive uma referência pra mim que eu acho que é muito forte do disco em vários momentos, meio talvez Arctic Monkey dos 2 primeiros discos assim. Eu acho que eles Uhum. flutuam por várias outras coisas que eu até fiquei bem surpreso assim, por exemplo, a Gasoline, que tem um groove distorcidão assim, no canto, um canto mais soturno. Me lembra até o jeito de cantar uma coisa meio Nine Inch Nails, Depeche Mode, Soft Cell e tal. Tem uns momentos meio rock de arena ali, Bring the Horizon, o final é meio Scalene, Royal Blood. Falei, pô, maneiro. Eu vejo referência a coisas novas, tipo Harry Styles ou Young Blood. Ou até alguma coisa levemente, que talvez seja até a faixa que eu menos gosto, que tem uma coisa meio Imagine Dragons, assim. Mas, por exemplo, a Cool Kids é uma faixa que é totalmente Idols. O jeito de cantar dele, ele parece aquela coisa meio irlandês briguento. Ao mesmo tempo que você vê coisas mais antigas como Block Party, como Foo Fighters, inclusive citando o próprio Block Party e o Arctic Monkeys, eu acho que ele tem uma pegada de juntar épocas. O rock alternativo dos anos 90, o rock garageiro, dancetezinho, com inspiração nos anos 80, do começo dos anos 2000, ao mesmo tempo que tem o lastro de como fazer um refrão moderninho a lá 2010, eles juntam isso bem ao longo do trabalho. E uma coisa que eu acho interessante que poderia ter mais no disco seriam mais músicas italianas. Por quê? As músicas também que eu acho que quando entra a coisa italiana, eu acho que cria uma sonoridade diferente em algumas ideias da música. La Fine é uma música que, pô, parece uma coisa meio por causa da latinidade que tem no italiano, no jeito de falar. Parece um rock argentino, tá ligado? Uma coisa meio Café Tacuba, meio Mano Chao, em uns momentos assim. Eu achei bem interessante essa vibe. Em certos momentos, por mais que remeta a outras épocas, mais do que uma coisa old school. Mas eu sinto como se fosse uma versão anos 2020, esteticamente e algumas coisas, não exatamente sonora, mas acho que do feeling, que bandas clássicas de punk, como New York Dolls ou como The Clash passavam, sabe? É na atitude. Não exatamente como construir sua sonoridade. Então, no final das contas, é um disco que ele tem 1 hora, quase, que eu acho extremamente agradável de ouvir ele. Ele é muito divertido, do começo ao Sim. final, assim. Meio que fechando assim, esse disco do Maneskin e tal, além da questão da expectativa, igual você falou que pra você não foi muito um empecilho isso, o lance da Uhum. duração e tal, pra mim foi um pouco no sentido de ver as coisas se repetindo assim, e de ver meio que toda música, eles meio que, não tentando se provar, mas assim, toda música tendo que ser um acontecimento e... Eu não sinto tanto que é um acontecimento. Eu até esperaria que fosse mais acontecimento em alguns momentos, porque eles dão gatilhos disso, eles dão, tipo, pequenos estalares, falam assim, puta, essa música podia ser um pouco mais foda, assim, sabe? Porque eles têm desenhos disso, porém eu entendo o que você tá falando, eu concordo que você, de certa forma, ao longo do trabalho, você vê muito um processo Uhum, repetitivo de construir as melodias e os andamentos das músicas. Porém, sim, ainda assim, eu acho que eles conseguem fazer fusões interessantes e, de novo, pela empolgação, pela animação que eles apresentam, parece que eu tô vendo um disco quase ao vivo em alguns momentos, eu consigo sentir a energia que eles têm no ao vivo, ele me soa agradável, o disco. A sensação que eu tenho com esse trabalho, principalmente porque eu falei, pô, o primeiro disco depois da explosão, parece que ele realmente é o primeiro disco mesmo do Maneskin. Como se os outros discos fossem preparações para esse primeiro disco e eles falassem, pô, beleza, daqui para frente a gente vai começar a construir alguma coisa. Porém, eu acho que em alguns momentos eu sinto que eles estavam se prendendo demais. Eu gostaria uhum, de ver eles aflorando mais, mas eu entendo isso num primeiro trabalho que parece que eles estão firmando essa identidade Maneskin deles. Porque aqui, pra mim, parece que é um grande greatest hits em vários momentos, coisas que eles vão fazendo que fala assim, pô, isso aqui é pra abarrotar, até porque, pensando numa coisa, eles fazem muito cover. Eu gostaria de ver, depois agora, desse setlist montado, que é um disco setlist, assim, vamos experimentar mais, mesmo que eles ainda consigam manter essa áurea, digamos, rock pop de arena. mas eu também acho que, sei lá, eles acabam meio que pegando a parte ruim, vai, assim, dessas coisas assim, de fazer um hip render em músicas diferentes, assim, da mesma forma e Isso tudo concordo. mais, Isso sabe? aí eu não discordo, não. Eu acho que é um ponto negativo, mas que eu consigo ver que ele pode ser ajustado. É só eles quererem. Uhum.
Eu também acho. Não, isso eu também acho. Eu Porque acho tem que é banda muito que a mais lance gente de ouve. produção, eu também acho. Eu acho que é lance de produção, acho que é lance de se firmar. Eu vejo vícios, cacuetes de como fazer estruturalmente algumas coisas, mas eu vejo mais pra um lado bom, pra um lado que é um restart interessante pra algumas coisas do rock. Às vezes o que te precisa também, cara, às vezes precisa de um disco que simplesmente soe divertido. Cambada é isso, nossas primeiras impressões de Rush. Novo disco do Maneskin. Gostou do programinha? Gostou do Maneskin? Comentáriozinho aqui embaixo. Segue a gente em redes sociais, Instagram, TikTok, esses bagulho todo, Twitter, por aí vai. Tá tudo aqui embaixo na descrição. Pix do Musicalize, também na descrição, no primeiro comentário fixado. Se quiser dar uma moralzinha pra gente, ó, qualquer valorzinho, super bem-vindo pra caceta. Like no vídeo, esse bagulho todo. Luazito, é isso. Se for outro videozinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele o quê? Tchau. Valeu!